É realmente algo bastante importante, mas esse tema requereu ainda mais oração, ainda mais estudo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Esse é o texto que nós vamos deter a nossa atenção nessa manhã. No entanto, pela abrangência do tema e até mesmo pela sua complexidade, nós vamos ler, ou pelo menos mencionar, vários textos aqui nessa manhã. Mas a pergunta que eu faço para você talvez alguns tendo que revisitar o seu passado, talvez um passado longo, talvez um passado mais recente. Espero que para ninguém aqui, algo que você já tenha ouvido falar hoje. Eu convido você a prestar atenção nessas frases aqui e tentar imaginar o que vinha à sua mente, o que vinha ao seu coração quando você ouvia essas frases. Na sua infância, na sua adolescência, seja ela distante ou recente. O que vinha ao seu coração quando você ouvia: em casa a gente conversa? Escutei alguém falando ai. Em casa a gente conversa. Espera seu pai chegar. Essa era uma muito pronunciada na minha casa. O que é seu está guardado. O que é seu está guardado. Essa não num contexto tão familiar, num contexto mais de escola, né? Te pego na saída. Essa semana eu estava conversando com a Aline, falando como que era a minha vida acadêmica. Pelo fato de fazer aniversário em fevereiro, eu sempre estudei a maior parte da minha vida em colégio público. E por fato de entrar já com a idade da série, eu sempre ficava na turma D, E, F. Então eu sempre fui o menor, um dos menores da turma. Então, ouvir isso, te pego na saída, para mim, pega até hoje, porque eu sempre era o mais fraco, em algum tempo eu fui magro, acreditem nisso. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que de alguma forma ouvir isso mexe com a gente, essas frases mexem com a gente, não é verdade? Porque todas elas têm a conotação de acerto de contas. E acerto de contas para quem deve não é fácil, não é fácil. Não é uma situação confortável você saber que tem algum tipo de dívida, você saber que tem algum tipo de dificuldade, você saber que tem alguma pendência e nesse dia, nesse contexto, essa pendência vai ser executada. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não sei se você já passou por essa circunstância, espero que não, mas a circunstância de estar assentado em um banco de juízo, sendo que você é o réu. Você é o réu. E agora você precisa se defender de uma acusação. São situações constrangedoras. Não é fácil, não é confortável. E a grande verdade é que a gente pagava quando a gente era criança para não escutar em casa a gente conversa. A gente fugia de: quando seu pai chegar, você vai se acertar com ele. A gente não gosta disso. Talvez seja por isso que olhar para um cenário como esse, para uma imagem como essa, não apenas de uma balança representando a justiça, mas entendendo que nós somos os réus e que Deus é o juiz, nos coloca em uma situação de desconforto. Talvez não seja a mensagem que nós mais gostamos de ouvir. Talvez não seja a temática bíblica que nós mais apreciamos de estudar, de refletir. Mas não apenas essa é uma temática bíblica. No contexto e na teologia adventista, ela ocupa um papel de centralidade. A forma como enxergamos o juízo, ela está no cerne não apenas do pensamento, mas daquilo que faz do adventismo algo distintivo. É aquilo que faz com que você olhe para a igreja e fale assim: não, eu preciso ir nessa igreja, porque outra não se encaixa na forma de eu enxergar a Bíblia, de eu entender a salvação, de eu entender a forma como o pecado é perdoado, como tudo isso é processado.
Nós somos adventistas, ou talvez você está nessa comunidade adventista, não apenas por causa do sábado, porque existem outras tantas comunidades que guardam o sábado. Não por causa da alimentação, porque tantas outras comunidades olham para Levíticos 11 com a mesma seriedade que olhamos. Nós somos adventistas, em boa parte, por causa da nossa percepção de juízo. Por causa da nossa percepção de juízo. Por causa de juízo investigativo, isso está no nosso DNA. Surgimos como um povo organizado por causa do estudo do juízo. Daniel 7, 8, 9, Daniel 8, 14, Apocalipse capítulo 14, tudo isso está tão impregnado à nossa vida quanto o DNA está na nossa constituição, na constituição do nosso corpo. Mas é verdade também que a temática do juízo ela é tão desafiadora, porque ela mexe conosco, mexe com o nosso status quo, mexe com a nossa situação de vida. É impossível não olhar para a ideia do juízo e não ter a nossa vida balançada. Isso por um lado, mas por outro lado, talvez seja temerário olhar para a perspectiva do juízo apenas como um medo. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês a beleza do juízo investigativo. A beleza por detrás do juízo. O nosso ponto de partida é Eclesiastes capítulo 12. Se você tem nos acompanhado já nas 2 últimas semanas, parece que nós estamos fazendo um ping-pong aqui em Eclesiastes capítulo 12, porque 2 semanas atrás eu falei sobre Eclesiastes, semana passada o pastor Roger falou sobre Eclesiastes, e a gente não consegue sair de Eclesiastes nesse sábado. Continuamos em Eclesiastes capítulo 12. Eu quero ler com vocês os últimos versos desse livro, versos 13 e 14, a palavra diz assim: aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão, tema a Deus e guarda ou obedeça os seus mandamentos, pois isto é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem, seja mal. Irmãos, é impossível nós lemos esse texto aqui e alguma coisa não acontecer dentro do nosso coração, algum sentimento não ser suscitado, não ser despertado. Eu gostaria de dividir essa fala em 3 partes. A primeira parte tem a ver com, talvez, uma explicação muito rápida da nossa percepção de juízo, principalmente de juízo investigativo. Mergulhar nesse texto de Eclesiastes capítulo 12 e as implicações dele para a nossa vida. São as 3 ideias que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã. A temática do juízo, ela não está presente apenas em Eclesiastes, não está presente apenas em Daniel, não está presente apenas em Apocalipse. Ela é uma percepção que permeia toda a narrativa bíblica. Nós conseguimos ter uma percepção um pouco mais aguçada quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para aquilo que os rituais do povo de Israel, do povo judeu, eles aconteciam, especificamente o dia da expiação, relatado em Levítico capítulo 23, especialmente no verso 29. Ali nós temos a ideia do dia do acerto de contas, por assim dizer. O dia em que o santuário era purificado porque todos os dias, até esse dia, de uma certa forma, ele era maculado pelo pecado do povo, onde o sacerdote diariamente, ao apresentar o povo diante de Deus, seja de uma maneira coletiva, através do serviço contínuo, seja através da expiação individual, do perdão de pecados individual que cada pecador oferecia, esse pecado ele não era apagado simplesmente da vida da pessoa, mas transferido para o santuário. Uma vez por ano, esse pecado, ou o santuário, ele era purificado, não através do pecado sendo apagado do santuário, mas transferido para o bode Azazel, que com ele morria no deserto. Através de toda essa forma lúdica, didática, nós entendemos em primeiro lugar a gravidade do pecado, porque em nenhum momento o pecado ele é apagado simplesmente como nós fazemos quando passamos um corretivo em cima de um erro, mas em todos os momentos o pecado é transferido.
transferido naquele contexto do pecador para a oferta, da oferta para o santuário, do santuário para o bode. É dessa forma que nós enxergamos. E com isso nós vemos que o pecado sempre está presente. E vemos como ele é maligno, porque em nenhum momento ele é apagado, sempre é transferido. Da mesma forma hoje. O pecado ele é apagado da nossa conta, mas ele é transferido. E no final de todas as coisas, na última fase do juízo, o que nós vemos nada mais é do que aquele que é o portador do pecado, o diabo, morrendo com ele. É exatamente por isso que Apocalipse nos fala que o juízo é para o diabo e os seus anjos. Porque no final das contas é ele que vai morrer com esse débito. É na conta dele que o pecado será imputado. E o termo imputado, ele é muito claro, muito característico quando nós estudamos de uma forma bastante detida a ideia do sacrifício e do juízo. Jesus se referiu ao juízo diversas vezes, como por exemplo, quando falou que Sodoma e Gomorra seriam tratadas de forma mais branda do que aqueles que recusaram o convite que haviam recebido. Estou falando de Mateus capítulo 10, 11, 14 e 15. Depois disso, Jesus falou, por exemplo, que as cidades pagãs de Tiro e Sidom receberiam uma condenação menor do que pessoas do cerne da religião que estavam em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Estou falando de Lucas capítulo 10. Afirmou que todos prestarão conta por palavras frívolas em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 25, Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9. Jesus não foi o único que falou a respeito de juízo. O discurso de Paulo diante de Félix quase persuadiu esse homem a ser um cristão. Em Atos capítulo 17, em Atos capítulo 24, verso 25, nós encontramos isso. Paulo, quando teve que falar de algo para o procurador romano, decidiu falar do juízo. E essa abordagem do juízo quase persuadiu esse homem. Em Atos, agora sim, 17, Paulo nos afirma que porquanto estabeleceu um dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando esse homem dos mortos, falando a respeito de Jesus. Todos os homens, todos, em algum momento, passarão pelo juízo. E quando você ouve isso, a pergunta que eu faço é: o que isso gera dentro do seu coração? Qual é o sentimento que você tem diante de tudo isso? Pedro observou que os anjos passarão pelo juízo de Deus, segundo Pedro capítulo 2, verso 4, verso 9 e verso 3, 7, e Judas também do verso 6, observaram que anjos maus, ímpios, estão reservados para o juízo. Essa é a dinâmica toda que nós temos de juízo. Na doutrina adventista nós entendemos o juízo como em 3 momentos distintos. O primeiro dele, juízo investigativo, que acontece desde o momento da passagem de Cristo do santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo, 22 de outubro de 1844, e essa fase do juízo durando até a volta de Jesus. A segunda fase do juízo ocorrendo durante um milênio, fase essa chamada de juízo comprobatório, onde os salvos justos ratificarão que Deus foi justo juiz e que tudo aquilo que o Senhor fez é justo. Nesse momento os ímpios estarão mortos. Você conhece a doutrina do milênio e Satanás preso numa prisão circunstancial aqui na terra. E a última fase do juízo, o juízo executivo, ocorrendo logo após o término do milênio. Juízo final esse para o diabo, seus anjos e todos aqueles que negaram os convites de Cristo para a salvação. Momento esse em que a nova Jerusalém descerá do céu. Momento esse em que o diabo arregimentará todo o seu exército tentando tomar a nova Jerusalém. Então descerá fogo, consumirá a terra e o pecado finalmente será extirpado de todo o mundo. Isso é juízo, na percepção adventista, isso é juízo. Vivemos hoje na primeira fase do juízo, chamado juízo investigativo. Juízo esse que tem como objetivo dar o veredito mais importante da vida de alguém,
que não é com quem você vai casar, que não é o que você vai fazer da vida, se você casa ou compra uma bicicleta, tem a ver com salvação ou perdição. Diante desse cenário, nós olhamos para Eclesiastes capítulo 12 e as implicações do juízo investigativo sobre a nossa vida. Quando eu olho para Eclesiastes capítulo 12, o pregador, como ele mesmo se denomina aqui nesse livro, ele encerra todas as suas considerações com a conclusão mais importante de todo o livro. A ideia de como nós vamos responder ao juízo de Deus. A última ideia do pregador é aquela que ele cita diversas vezes no seu livro. Por exemplo, ele fala a respeito de temer a Deus, de honrá-lo, de reverenciá-lo e de adorá-lo. Temer a Deus, ele fala no capítulo 3, verso 14, que temer a Deus é algo que é uma obra eterna, não tem a ver apenas com o mundo de pecado, é algo que faremos eternamente. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Fala que Deus exige uma adoração santa em 5:7. Fala que Ele nos instrui a temer a Deus em tempos de adversidade e também em tempos de prosperidade, Eclesiastes 7, 14 e 18. Ele nos instrui a temermos a Deus e tudo ocorrerá bem conosco, Eclesiastes 8, 12. Ou seja, a ideia de temer a Deus, algo bastante central no pensamento de Salomão em Eclesiastes, permeia todo o livro, e da mesma forma como ele abre o seu livro, falando a respeito da necessidade de temer a Deus e obedecê-lo, ele encerra também o seu livro, mas há um fio condutor em todo ele, mostrando que isso deve ser algo central na vida do ser humano. Não é algo apenas central na literatura de Salomão, na literatura de poesia de Eclesiastes, mas é algo central à vida humana, temer a Deus. Temer a Deus não sob a perspectiva, obviamente, de temor, porque o amor lança fora o medo. Nós vamos ver isso em 1 João, por exemplo. Mas sob a perspectiva de olhar para Deus com reverência, de se aproximar de alguém com respeito, de se aproximar de alguém dimensionando como aquela pessoa é grande, como nós somos pequenos. É mais ou menos como o seguinte: quando você está em um local público, em um restaurante, em um aeroporto, e passa pelo seu lado uma figura importante. Aconteceu isso conosco em julho do ano passado. Nós estávamos viajando, estávamos em escala no aeroporto do Galeão, e de repente a Aline olhou para o lado e falou assim: "Você não é o zagueiro da seleção brasileira? Capitão da seleção brasileira, Thiago Silva?" E eu olhei na hora, falei: "É ele." Eu reconheci ele e ela pela bolsa da grife que ele utilizava. E eu não gosto de tietagem, mas ela falou assim: "Vamos tirar uma foto." Eu falei: "Que é isso, Aline? Que ficar tirando foto?" E aí ele rumou para frente, e aí de repente eu falei assim: "Tá, vamos tirar foto." E aí obviamente que a gente utiliza os filhos nesse momento, né? E eu falei assim: "Filha, vai lá e pede para tirar uma foto com ele." E aí a Lívia começou a correr, mas ela não sabia de quem se tratava, passou por ele e continuou correndo. Ele entrou em uma sala e nós não temos uma foto com ele. Isso é uma percepção de, entre muitas aspas, temor. Quando nós nos aproximamos de alguém, que você entende que talvez faz algo que você não faz, que é admirado por aquilo que faz. Eu reconheci, a minha esposa reconheceu, por isso nós ficamos assim. A minha filha não sabia de quem era, por isso ela passou. E essa é uma ideia de como nós podemos entender o que Salomão nos apresenta como temor. Quem reconhece a Deus, quem olha para Deus, da forma como você olha para um superior, para e mantém atenção e detém atenção e fala: "Eu vou me aproximar de uma forma respeitosa." Mas quem não reconhece a Deus simplesmente tem a sua vida passando direto. Passa direto por Deus. Passa direto pela obediência. Passa direto pela guarda dos mandamentos. Vive como se o juízo nunca fosse existir.
É por isso que Salomão coloca temor a Deus antes de obediência a Deus. E essa é a ordem, essa é a lógica. Primeiro eu temo, primeiro eu reverencio, primeiro eu adoro. E fruto dessa visão de quem Deus é, da sua grandiosidade, não quero usar o termo grego transcendência, porque isso é muito maior do que o nosso relacionamento com Deus deveria ter, mas como Deus é grande, como nós somos pequenos, quando nos aproximamos dele, isso gera temor. Isso gera temor. Não é medo porque é prazeroso se aproximar, mas essa aproximação é respeitosa. Essa aproximação de Deus é feita de forma reverente. É isso. E esse relacionamento me leva a obedecê-lo. Por isso Salomão fala: tema e obedeça. Não obedeça e tema. Porque obediência sincera e genuína só é aquela que é gerada do temor a Deus, do respeito a Ele e da reverência a Ele. Obediência por obediência, obediência pura, simples e restrita, sem temor a Deus, é aquilo que os fariseus faziam nos tempos de Cristo. Estritos obedecedores da lei, mas não tementes a Deus. Não tementes a Deus. Essa obediência árida, ácida, não é aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, mas é temer a Ele e obedecê-lo. Pastor, qual é a importância disso para a minha vida? Salomão nos fala aqui no Eclesiastes. Porque a tradução que nós acabamos de ler, ela tem um equívoco considerável. Originalmente o texto não é tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois isso é o dever de todos os homens. A palavra dever não existe no texto hebraico. Não existe. É um acréscimo que alguns divergem sobre ele. Se você quer saber a minha percepção, não deveria existir. Porque temer a Deus e obedecê-lo é muito mais do que dever. Porque uma correta tradução, uma tradução mais adequada deveria ser assim, temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos, porque isso é o tudo do homem, esse é o todo do homem. Essa é a forma como o texto está escrito originalmente. Isso é o todo do homem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Não porque isso é o dever, mas porque isso é o todo do homem. E qual é a implicação disso? A implicação é que o todo da vida é o centro da sua vida. O que é o tudo da sua vida? O que é o tudo da sua vida? Pode ser várias coisas, inúmeras coisas, incontáveis coisas. Existem candidatos aos montes para ser o todo da nossa vida, o centro da nossa vida, o alicerce, o eixo, a pedra de esquina, como Paulo nos diz. Salomão nos fala que o todo da vida é temer e obedecer a Deus. Esse é o todo do homem. Esse deveria ser o centro da existência humana, da vida humana, da preocupação do ser humano, das nossas intenções, das nossas motivações, onde a gente mais gasta energia. Temer e obedecer a Deus. Se você tivesse que resumir a sua vida, espremer a sua vida, tudo que ficar seria uma coisa, que é temer e obedecer a Deus. É dessa forma que Salomão encerra o seu livro, falando que a obediência precisa ser o todo da vida do homem. Tudo da vida do homem, o centro, o alvo, aquilo que nós mais perseguimos, aquilo que nós mais fazemos. O todo da vida. E aqui fica muito fácil de nós entendermos como a nossa vida está em relação a isso daqui. Pastor, eu estou preparado para a volta de Jesus? A resposta é muito simples. Talvez uma das mais práticas, mais assertivas, mais pragmáticas. O quanto temer a Deus e obedecê-lo é o todo da sua vida. Isso mostra o quão você está preparado ou não para a volta de Jesus. Isso revela para mim e para você uma espécie de diagnóstico espiritual. A quantas anda a sua vida com Deus? O quanto temer e obedecer a Deus é o centro da sua vida, é o quanto você está preparado ou não para a volta de Jesus. Algo muito simples, algo muito claro. Porque Eclesiastes fala a respeito de juízo final.
Por que Salomão fala a respeito de juízo final? Porque se temer a Deus e obedecê-lo é o todo da vida, o juízo é tudo o que importa. O juízo é tudo o que importa. Ele encerra o seu livro exatamente da forma como ele iniciou, falando de uma busca espiritual, dizendo de vaidade e dizendo que sem Deus a vida não tem propósito. Dizendo que sem Deus tudo é névoa, tudo é vapor. Perguntando se quando nós tiramos o temer a Deus e o obedecer a Deus do centro, nada mais sobra, nada mais é suficiente. A mensagem final de Eclesiastes não é que nada importa. A mensagem final de Eclesiastes é que o que mais importa é temer a Deus e obedecê-lo por conta do juízo. Muitos olham para Eclesiastes e falam assim: mas ele fala que tudo é vapor, tudo é fumaça, tudo é neblina, né? Estudar progredir na vida as riquezas também são. O que importa na vida, irmãos? O que importa na vida é temer e obedecer a Deus. É isso que Eclesiastes nos ensina. Temer a Deus e obedecê-lo. O que mais importa, portanto, a decisão mais centrada da nossa vida, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Cristo. Eclesiastes não termina com uma promessa de graça, mas com uma advertência de juízo. Não para que tenhamos medo, mas para que nos preparemos. Quando um professor fala que semana que vem vai ter prova, não é para punir o aluno, é para que ele se prepare. Quando você tem deadline no seu trabalho, não é para você ser demitido, é para que você tenha a melhor entrega. Quando a Bíblia nos fala de juízo, não é para nós termos medo, é para nós aguardarmos com alegria e com expectativa. É para nos prepararmos para isso. Mesmo que essa imagem seja estarrecedora para alguns, mesmo que essa imagem suscite em você algum tipo de medo, por trás da mensagem do juízo, na realidade, não existe a imagem de um Deus punidor. Existe a imagem de um Deus que quer salvar. Existe a ideia de que tudo aquilo que nós vivemos hoje não é tudo que existe. Essa é a mensagem do juízo. Irmãos, se nós dependêssemos de tudo aquilo que nós temos hoje para viver e para ter a nossa felicidade, o quão felizes nós seríamos, o quão satisfeitos nós seríamos, o quão nós viveríamos, o quanto perto nós viveríamos de um mundo justo, eu acredito que muito pouco. A mensagem do juízo é uma mensagem de que tudo aquilo que nós vivemos hoje, em termos de injustiças, não é tudo que o Senhor tem para cada um de nós. A mensagem do juízo é que há um Deus no céu, que reina sobre o mundo. Essa é a mensagem do juízo. A mensagem do juízo é que existe uma vida depois dessa vida. A mensagem do juízo é uma mensagem de que os mortos serão ressuscitados, amém? Essa é a mensagem. E que os vivos serão transformados. Essa é a mensagem do juízo. A mensagem do juízo é que quando esse dia vier, será revelado tudo que qualquer um já fez, ou disse, ou pensou, tem relevância eterna. A mensagem do juízo é uma mensagem de graça, de um Deus que nos dará a salvação, mesmo quando nós não a merecemos. A mensagem do juízo é uma mensagem de misericórdia, nos mostrando que Deus não dará aquilo que nós merecemos. Essa é a diferença entre graça e misericórdia. Graça é Deus dar a mim e a você aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que de fato nós merecíamos. E é isso que nós vemos no juízo. Eu merecendo a morte, mas o Senhor me dando a vida. Eu merecendo o destino do diabo e dos seus anjos, e o Senhor me dando um paraíso. Eu merecendo o fim, e o Senhor me dando apenas o começo da eternidade. Essa é a mensagem do juízo. É uma mensagem onde a bondade de Deus será manifesta. A mensagem do juízo também é uma mensagem de paciência, porque, como a própria palavra nos fala, por que o Senhor não voltou? Porque Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Essa é a mensagem do juízo, irmãos. A mensagem de um Deus que está mais interessado em salvar você do que às vezes você de se salvar.
ou se salvar talvez seja a pior de todas as construções, mas de receber a salvação. Essa é a mensagem do juízo. Mas é uma mensagem de amor, porque amor não é aquele relacionamento abusivo onde um pressiona o outro para fazer aquilo que a pessoa quer. Isso não é a mensagem do juízo. A mensagem do juízo é uma mensagem de amor que respeita a decisão do outro, mesmo que essa decisão seja partir, mesmo que essa decisão seja fazer o pior que pode fazer para a sua vida. Isso é amor de verdade. E é dessa forma que o Senhor nos ama. O Senhor não nos ama nos aprisionando, o Senhor nos ama nos dando liberdade, inclusive para escolher o mesmo destino do diabo e dos seus anjos. Essa é a forma do amor de Deus por cada um de nós. O Senhor não é um ser abusivo ao nos amar, mas Ele nos ama com liberdade. E é exatamente isso que nós vemos na mensagem do juízo. Portanto, ao vermos a mensagem de juízo investigativo, essa não é uma mensagem para causar medo, mas para compreendermos ela como parte da expressão do amor de Deus pela sua humanidade. É isso que nós vemos no juízo. A mensagem do juízo é um reflexo da sua justiça, que tanto busca retidão quanto misericórdia, que tanto oferece perdão e salvação, como está interessado em acabar com o pecado da história da humanidade. Eu costumo ilustrar isso dessa forma. Imagine que esse microfone aqui é o pecado, ok? Esse microfone é o pecado. E o juízo de Deus é sobre isso daqui. Sobre isso daqui. E morte eterna, destruição, lago de fogo e enxofre é para isso daqui. E isso daqui será destruído. Isso aqui é morte eterna. Mas eis que a decisão do Tiago é ficar agarrado com isso daqui. E eu não vou largar disso. E eu não vou largar esse negócio. Ok. O que vai acontecer com aquele que não largar disso daqui? O mesmo destino. Vai morrer junto. Essa é a mensagem do juízo. A Bíblia é muito clara, dizendo que a morte eterna é para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se filiarem ao seu fã-clube receberão o mesmo destino do seu mestre. Porque nós não precisamos ter medo do juízo. Em primeiro lugar, 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se eu amo a Deus, esse amor lança fora o medo do juízo. Se de verdade eu amo o Senhor, esse amor me purifica do medo, porque a impressão que eu tenho é que é meio nativo do ser humano ter medo de Deus. Isso é óbvio, é só nós olharmos a história do Gênesis. A história do Gênesis nos mostra que quando nós pecamos e caímos, nós ficamos com medo de Deus. Mas à medida em que o amor de nós, de cada um de nós, por Deus acontece, esse amor lança fora o medo. Esse amor nos leva à obediência, esse amor nos leva à santificação, e esse amor nos purifica do medo que é inerente. Por isso, não precisamos ter medo do juízo. Salmo 9, 7 e 8 é uma das coisas mais incríveis. Diz assim: o Senhor reina para sempre. O Senhor estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Ele governa os povos com retidão. Irmão, sabe qual é uma das coisas mais incríveis do juízo? É que eu não sou juiz, e nem alguém igual a mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não sou eu que julga, e nem alguém que é igual a mim. Quem julga é Deus. Alguém que é justo e alguém que é reto. Alguém que é muito melhor do que cada um de nós. E todos nós juntos. É Ele que julga. É alguém que é reto. É alguém que não tem nenhum desvio dentro do seu caráter. Por isso nós podemos nos aproximar de Deus com alegria no contexto do juízo. Porque Ele é justo. Porque Ele é reto. Porque Ele é correto. Nós não precisamos ter medo do juízo, se não vivermos deliberadamente em pecado. Hebreus 10, 26 e 27 diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado,
Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, apenas expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Não sabe o que é medo de juízo? Medo de juízo é luz acesa no painel do carro. Isso é o medo do juízo. Quando uma luz acende no painel do carro, eu sei de uma coisa: eu tenho que parar e levar ele para manutenção, tem alguma coisa errada. Quando uma luz acende no painel, alguma coisa aconteceu, eu tenho que parar o carro imediatamente e consertar. De acordo com Hebreus 10, 26 e 27, medo de juízo é isso. Porque o autor de Hebreus nos fala que expectativa terrível de juízo existe na vida daqueles que vivem deliberadamente em pecado, depois de ter rejeitado o conhecimento de Deus. E aqui fica talvez uma lição para nós pensarmos. A lição é a seguinte: ao olhar para esse cenário aqui, ao ouvir a palavra juízo, qual sentimento se apodera do seu coração? Boa expectativa ou terrível expectativa? Quando você ouve juízo investigativo, juízo final, trono sendo postos, o Senhor assentado para julgar o seu povo, o que isso gera em termos de sentimento na sua vida? Se uma luz se acende, entenda que ainda hoje é tempo de parar e consertar. Entenda que ainda hoje é tempo de parar, entender o que está errado. Entenda que isso é misericórdia que o Senhor concede a você. Entenda que isso é obra do Espírito Santo na sua vida, falando: eu estou interessado na tua salvação. Destruição não é para você, condenação não é para você. Vida eterna sim. Salvação sim. Quem acende a luz do painel da nossa vida é Deus. Porque Ele não apenas está indicando que existe algo de errado, mas principalmente porque Ele quer consertar. E quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos uma das coisas mais incríveis do juízo. Há uma história muito antiga, de um contexto de faroeste, onde uma pessoa da cidade havia cometido um crime, assassinado outra pessoa. E qual deveria ser o destino a ele? A morte. Não era a lei do talião, mas a execução era a mesma. Matou, morreu. A cidade toda ficou constrangida com essa ideia, sensibilizada por tudo isso. E agora escreveram várias cartas ao governador para que de alguma forma desse anistia àquele homem. E depois de ter recebido todas essas cartas, ele decidiu ir visitar aquele preso, mas fez algo diferente. Se vestiu de padre e dentro da sua Bíblia colocou uma carta, a carta de liberdade, a carta de anistia daquele homem. Quando ele chegou para conversar com ele, e ele viu que era um padre, ele começou a praguejar, cuspir na direção daquele homem, mandá-lo embora daquele local, praguejar contra ele. Ele falou assim: calma, deixa eu abrir a Bíblia para você. E ele falou: não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não quero ver você, e tudo mais. E aquele que não era o padre, mas era o governador do estado, com a carta de libertação daquele homem, saiu daquele local. Isso aconteceu um dia antes da sua condenação, ou da sua execução. Ao ir embora, o carcereiro olhou para ele e falou assim: sabe quem estava aqui? Não, o padre. Não, o governador do estado, com a carta da sua absolvição. Uma noite passou, e no momento da execução daquele homem na forca, ele pediu a palavra, e a sua fala, as suas palavras, tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos aqui sobre o juízo. Ele pediu a fala,
refletiu sobre a sua vida, encerrou o seu discurso dizendo: eu quero dizer algo. Eu não vou morrer pelos crimes que cometi, eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Não morrerei pelos crimes que cometi, eu morrerei pelo perdão que eu recusei. Essa é a história do juiz. Nenhum de nós aqui será condenado ou salvo com base naquilo que fez, com base nas suas obras. Mas todos nós seremos salvos ou perdidos com base no perdão que aceitamos ou recusamos. Se você tem medo do juiz, talvez seja porque você tem uma visão errada desse juiz. Se você tem um relacionamento não apropriado com esse juiz, talvez você tenha algum tipo de culpa diante desse juiz. Tudo isso pode gerar medo. E hoje, Ele está diante de cada um de nós, com a carta de libertação, com a carta de perdão, oferecendo salvação a todos nós. Encerro com Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais. Ao falar de juízo, o meu sonho é que você saia da igreja nessa manhã com alegria no seu coração. Não com a alegria daquele que é alguém que não cai em nenhum tipo de pecado, mas com a alegria do pecador que recebeu o perdão. Por isso pode olhar para o juízo com esperança. Por isso pode olhar para o juízo com alegria. Ao invés de sair com um fardo nas suas costas nessa manhã, eu gostaria que você saísse da igreja nesse momento com a certeza de que o juiz deu a sua carta de absolvição. Por isso você pode viver em paz. Por isso você pode voltar feliz. E todas as vezes que você precisar, você pode voltar a Ele, porque Ele está interessado na sua absolvição. Nós ouviremos uma música nesse momento. Eu convido você a aceitar a salvação que o Senhor estende a todos nós, a confessar os seus pecados a Ele e falar: Senhor, no dia do juízo, que eu esteja em pé, que eu esteja ao seu lado, que eu esteja feliz, que essa felicidade comece hoje, que a sua alegria pelo juízo comece hoje. Que Deus te abençoe. E poderá dizer que nunca tropeçou, caiu, se machucou, depois se levantou, que escuros pantanos cruzou e labirintos percorreu e nunca afundou e nunca se perdeu. Quem poderá dizer que nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois seu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Poderá arriscar o que Deus escreveu? Teu nome ainda está gravado lá no céu. É Deus que te conhece, mais ninguém. E é grande a compaixão que Ele tem. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem
agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão, em Deus destinados à salvação, libertos do mal. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar. Esquece o que passou, vem descansar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Pelo perdão de Deus é possível vencer no juízo, não por nós, não por aquilo que nós fazemos, mas pelo Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, pela tua disposição em nos salvar. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão e a tua disposição em nos redimir é maior do que qualquer pecado que eu e os meus irmãos podemos cometer. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor olha para cada um de nós, oferece o perdão, mas o Senhor não força o perdão. O Senhor espera uma resposta de cada um de nós. O Senhor estende a mão e espera que a nossa mão seja estendida na tua direção também. Nessa manhã nós queremos estender a nossa mão em direção à salvação, em direção ao perdão, em direção à redenção. Ó Pai, em nome de Jesus, que ao ouvirmos a ideia, a temática, a palavra juízo, o nosso coração possa arder em uma expectativa tão grande, porque sabemos que o nosso juiz logo voltará para nos buscar. Que a salvação, a redenção, o fim desse mundo com pecado é logo ali. Por isso podemos olhar com esperança para o futuro. Se alguém aqui tem medo da volta de Jesus, se alguém aqui tem medo do juízo, nós queremos te agradecer por isso. Porque é o teu Espírito tocando o coração desse teu filho, dessa tua filha, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, o Senhor se colocando à disposição para atuar na vida dessa pessoa, dando o perdão e a possibilidade de restauração também. Obrigado pela mensagem do juízo, porque ela é bela, porque ela é de amor, porque ela é de graça e de redenção. E é tudo isso que nós queremos, ter e sentir, ao sair da tua casa nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.